Isso vai aparecendo. Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Chico Xavier. Nessa noite, nós temos conosco a nossa companheira Suzy. Boa noite, Suzy. Boa noite, Amélia, tudo bem? Tudo bem. Que vai trazer para nós, vai fazer para nós a exposição. E o tema dessa noite é motivo, assim, de muita alegria para nós, porque nós vamos prestar uma homenagem àquele que é para nós uma pessoa muito querida, respeitada, amada, e não somente pelos espíritas, mas por todas as pessoas. O nome dele é sinônimo de humildade, de caráter, de pessoa dedicada ao bem, que carregou a bandeira do amor durante todos os dias que esteve aqui conosco. Então, nós vamos prestar uma homenagem, um tributo a Chico Xavier. Porém, antes de nós iniciarmos a exposição da Suzy, nós vamos fazer, como sempre fazemos, uma prece inicial, para que nós possamos estar bem e permanecermos bem durante toda a nossa live. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, pedimos nesse momento que derrame suas bênçãos sobre nós, para que nós possamos ter uma noite produtiva, que possamos aprender um pouquinho mais a respeito do nosso irmão querido Chico Xavier. Abençoa, Senhor Jesus, a Suzy, para que ela tenha a palavra fácil, esclarecedora, e que a mensagem que ela produziu possa chegar ao coração de cada um de nós. Fique conosco, Senhor Jesus, nos ampare e nos proteja durante todo o transcorrer do nosso trabalho. Que assim seja. E agora, Suzy, a palavra é sua. Que Deus abençoe. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós neste momento. Pela bela apresentação que foi feita, vocês já sabem qual é o tema da noite, um tema muito especial, e nós vamos tentar trazer aqui a alegria de Chico, a sua força moral, os exemplos de vida, mas principalmente vamos trazer um pouquinho do muito que esse homem inigualável nos deixou. Em 2 de abril de 1910, há 110 anos atrás, nascia Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 35 quilômetros de Belo Horizonte. Não podia ninguém à sua volta imaginar a tarefa extraordinária que aquele espírito trazia para a Terra. Ele era de uma família de 15 crianças, 9 do primeiro casamento do seu pai e 6 do segundo. Somente ele e o pai trabalhavam. Então, naturalmente, passaram por muitas dificuldades, fome muitas vezes, mas Chico sempre mantendo a sua fé na providência divina. Ele ficou órfão aos 4 anos e o seu pai precisou distribuir os filhos entre parentes. E Chico foi criado pela madrinha, Dona Rita de Cássia, que era obsediada e que, não compreendendo as visões do menino, achava que ele estava com o demônio no corpo, então o maltratou muito. Seu pai casa em segundas núpcias com a Dona Cidália, uma mulher muito bondosa, e ela faz uma exigência para casar, que o pai reunisse todos os 9 filhos novamente, para que ela os acabasse de criar. E assim acontece. Quando ela vê Chico, ela pergunta:
Você sabe quem eu sou? E ele responde: sei. A senhora é o anjo que a minha mãe disse que Deus enviaria para tomar conta de nós. E a dona Cidália ensinou coisas muito importantes. Ensinou a orar, a sentir Deus, a achar bela a vida, a trabalhar e a procurar ser útil aos outros. Ela ficou com eles até Chico completar 17 anos e foi realmente aquele alento que ele tanto precisava. Era um espírito grandioso, anônimo como tantos outros. Quando a dona Cidália está perto de desencarnar, Chico ouve dela o seguinte: sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí, entregues a terceiros. E Chico obedeceu. Ele cuidou dos seus irmãos menores. Ele diz que naquele momento que ela está deixando a vida física, espíritos celestiais se aproximam, a pegam nos braços e a levam para o mundo maior. Chico teve várias enfermidades, mas isso nunca foi motivo para que ele não trabalhasse. Doença crônica nos olhos, angina, infartos, pneumonia, problemas de próstata e por aí vai. Na primeira reunião mediúnica que ele participou com o casal Perácio, a sua mãe, Maria João de Deus, aparece e diz o seguinte: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E eles eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos 21 anos, ele vai encontrar com o seu mentor, Emmanuel. Às margens de um açude, surge aquele espírito iluminado e ele vai perguntar: está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, Chico responde, se os bons espíritos não me abandonarem. Aí Emmanuel diz: você não será desamparado, mas para isso é preciso que você faça 3 coisas. A primeira é estudar. A segunda, trabalhar muito. E a terceira, esforçar-se no bem. Chico pergunta: o senhor acha que eu posso cumprir essa tarefa? Aí Emmanuel diz: sim, desde que obedeça aos 3 pontos básicos do serviço. Aquelas 3 palavrinhas que a gente já conhece: disciplina, disciplina e disciplina. E se ele não tivesse seguido à risca essas recomendações de Emmanuel, ele não teria psicografado mais de 450 livros, alguns com mais de 500 páginas, como Paulo e Estevão, por exemplo. A primeira vez que Emmanuel falou sobre os livros com o Chico, ele disse assim: a nossa tarefa será de 30 livros. 30, imaginem só, né? E Chico, que não tinha recursos financeiros, ficou muito preocupado. Como comprar lápis e papel? Como seu pai vendia bilhetes de loteria, ele já pensou: será que a gente vai ganhar na loteria? Nós vamos tirar a sorte grande, né? O primeiro prêmio? Emmanuel capta o seu pensamento e diz: Chico, maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão, mas através de caminhos inesperados. E essa foi uma das grandes missões de Chico Xavier, a divulgação da doutrina espírita através dos livros. Além disso, ele psicografou milhares de cartas
que serviram de extremo alento às famílias que haviam perdido seus entes queridos. A humildade de Chico era uma grande lição. Quando alguém ia elogiá-lo, ele dizia assim: sou não, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o cisco. Mas ele era um cisco de Deus. Um dia, estava dizendo que era um verme. E o Emmanuel lhe diz que nem todos nós podemos dizer que somos vermes. Chico fica muito espantado, fala: nossa, meu irmão, por que não? E aí ele diz: porque o verme escava o solo arejando. O verme cumpre muito bem a sua tarefa. E não somos todos nós que nos desincumbimos tão bem assim dos nossos deveres. Depois disso, o Chico passou a se declarar um subverme. Ele vivia o que os espíritos colocavam nas obras psicografadas, e todos ficavam sem argumentos. Nós vamos encontrar o Chico em diversas histórias. Um dia disseram a ele: olha, Chico, eu estou pensando em mudar de cidade. Estou com uma série de dificuldades, meus filhos são pequenos e eu estou com problemas de saúde. Ainda não é a hora de eu me dedicar à doutrina. E o Chico disse: meu filho, se eu tivesse esperado uma boa hora para me dedicar ao trabalho, essa boa hora não teria chegado nunca. E foi exatamente dentro das lutas, das incompreensões, das enfermidades, que essa tarefa de luz foi feita. Os médicos diziam, por ocasião do seu desencarne, que, teoricamente, para a medicina, ele já devia ter morrido uns 20 anos antes. Viveu até os 92. E quando já bem idoso lhe perguntavam o que tinha feito para viver tanto, ele dizia que não fazia nada demais, apenas obedecia os médicos, tomava os remédios e, claro, na sua prece matinal, quando ele conversava com Deus, pedia: Senhor, só mais este dia. Aí passava. No dia seguinte, Senhor, só mais este dia. Fica a dica, então, para quem quiser viver muito. E, principalmente, trabalhar no bem, como Chico fez a sua vida toda. Os casos de Chico sempre nos trazem lições para a vida. Numa ocasião, ele contou que, quando era muito jovem, juntamente com o seu irmão, um dos seus irmãos que morreu muito cedo, com 34 anos, e era uma grande saudade do Chico, eles foram a uma caverna, longe de Pedro Leopoldo, foram buscar uma erva, um tipo de fungo, que o Emmanuel havia dito a ele que poderia ajudar muito um amigo seu que estava doente. Ele foi, só que na época ele tinha um cachorro chamado Lorde. Então foram os três. O Lorde era um vira-lata que ele adorava. Foram os três buscar a erva. Ao longo da vida, o Chico teve vários animais, muito companheiros. Lorde, Brinquinho, Fofa. Ele amava os animais e os respeitava muito. Tanto que há uma frase atribuída a ele que diz assim: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Então, voltando para a história, ele, o irmão e o Lorde foram caminhando até a caverna. Era um percurso longo, um pouco longe de Pedro Leopoldo, e eles começaram a fazer comentários sobre os amigos, né? Ah, o que que você acha desse? O que que você acha daquele? Aí o Chico respondia: ah, eu acho que ele é meio triste. Aí o irmão continuava: ah, e o Beltrano? E ele mesmo respondia: ah, eu acho que ele é meio esquisito. Enfim, foram jogando conversa fora durante o caminho. Aí aparece quem? Emmanuel. E ele diz assim: cuidado, cuidado com as palavras. Às vezes, de onde menos se espera, vem a solução para uma dificuldade. Não critiquemos os outros,
porque às vezes aqueles que nós supomos serem inferiores podem nos beneficiar. Os dois levaram a bronca e zíper, quietinhos, né? Entraram na caverna e foram indo bem para dentro para encontrar o que Emmanuel havia dito. Eles usavam uma vela para ajudar a iluminar um pouco o caminho. Acharam o que procuravam e aí a vela apagou. Não tem mais fósforo, não tem mais jeito, os três estão lá no fundo, no escuro, sem saber exatamente como voltar. Ninguém na cidade sabia que eles tinham ido, eles não comentaram, então nem a possibilidade de um resgate, de alguém vir buscar, tinha. O irmão, né, na mesma hora, imagina o que ele não fez. Chico, faça uma prece e chama o Emmanuel. Só ele aqui para aparecer para nos ajudar. Ele faz isso, né? Chico se concentra, pede para o Emmanuel ajudar. E aí o Emmanuel chega e diz assim: vocês estão com algum problema? Vocês não sabem sair daqui? Muito simples. Solte o Lorde. De vocês três, ele é o único que sabe o caminho de volta. Eles fizeram isso. E em poucos minutos chegaram na saída que os liberou daquela aflição. Ele contava isso já com bastante idade como uma lição que jamais esqueceram. Todos têm valor e, às vezes, de onde se menos espera, aparece a solução do problema. As pessoas imaginavam que Chico era triste. Ele nunca foi triste. Ele tinha a alegria de saber que todos nós caminhamos num processo evolutivo e que nem as nossas imperfeições conseguirão brecar esse progresso. Nos dias de hoje, tão difíceis para nós lembramos ao ler tantas obras magníficas que ele psicografou, que somos o passado em forma de presente. Somos a mesma humanidade que tornou o mundo como ele está hoje. Por isso, nós estamos aqui novamente para desta vez fazer o certo e colher o que de melhor nós pudermos realizar. André Luiz, no livro Nosso Lar, disse: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Ele nos alerta para o que nos perguntarão quando chegarmos ao mundo espiritual. O que fizemos de nós e dos nossos semelhantes? E Chico Xavier, com toda a sua vida e as obras que deixou, não nos deixa esquecer disso, do quanto temos que trabalhar para nos melhorar e ajudar o próximo nessa caminhada. Em diversas sessões do Grupo Espírita da Prece, havia a distribuição de senhas de cerca de 30 números para pessoas que queriam conversar com o Chico. Em geral, eram mães que haviam perdido seus filhos e buscavam uma mensagem de alento. Durante muitos anos, esse trabalho das cartas psicografadas foi um trabalho muito forte na enorme tarefa do Chico. Uma mãe de Fortaleza foi a Uberaba procurá-lo numa viagem de bastante sacrifício, porque o seu único filho de 20 anos havia se enforcado sem nenhum bilhete, sem nenhuma explicação. Ela chegou tão cedo à porta do centro que recebeu a primeira ficha, a ficha de número 1, e ficou muito satisfeita. Ela tinha conseguido o seu intento, que era conversar sobre o seu filho com o Chico. Quando todas as fichas já tinham sido distribuídas, um carro luxuoso parou à porta e dele sai uma mulher desesperada porque havia perdido seus 2 filhos de uma só vez num acidente. Ela se põe a gritar, a chorar, dizendo que o que adiantava todo o seu dinheiro, se nada poderia dar o alento que ela precisava de conversar com o Chico, porque os números já tinham terminado. A outra mãe
humilde, viúva, que tinha ido a Uberaba vinda do Nordeste com tanto sacrifício, olha a sua ficha de número 1 e pensa: meu Deus, essa senhora perdeu os 2 filhos ao mesmo tempo num acidente de carro, algo completamente inesperado. Eu tinha só um filho, mas ele procurou a morte por sua vontade. Ela, então, tomada por uma força interior, entrega àquela senhora desesperada a sua ficha de número 1. Como não havia mais fichas, ela volta para o hotel e começa a arrumar as suas coisas. Como está cansada, resolve dormir e, no dia seguinte, terminar a arrumação para voltar à Fortaleza. Para sua surpresa, de madrugada, um funcionário do hotel bate à porta e lhe diz: a senhora precisa vir comigo porque o Chico Xavier mandou chamá-la. Ela disse: olha, deve haver um engano. Eu realmente tinha uma ficha para conversar com ele, mas eu cedi para outra mãe. Por isso voltei para cá e amanhã cedinho viajo para minha terra natal. O senhor deve estar enganado. Ele responde: não, não estou não. A senhora não se chama fulana de tal? Sim. A senhora não é de Fortaleza? Sou. Então é a senhora mesmo. O Chico disse que eu tenho que levar a senhora lá. Ela vai, meio desconfiada, mas vai. Quando entra no salão, Chico está lendo uma mensagem que diz: mãe, você sabe, eu não podia estar aqui porque busquei pelas minhas próprias mãos a morte que não existe. Mas na sombra onde me encontrava, apareceu um homem que disse: meu nome é Emmanuel. Sua mãe está precisando ouvir você e eu vim te buscar. E aqui estou eu, minha mãe, um suicida, para dizer a você que se eu soubesse que a morte é só a curva da estrada, eu não teria me matado. E aquela mãe da ficha número 1, que mesmo com toda a sua dor, soube ser generosa, recebe a mensagem do filho que ela tanto queria. Quando nós nos ligamos ao bem, o bem não nos esquece. Ele nos acha em qualquer parte. A nossa vida é o que nós desejamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos dela. É imprescindível para seguirmos em frente diante das nossas dificuldades que tenhamos o exemplo do Chico em mente. Quando acharmos que estamos sobrecarregados, lembremos dele. Chico, na infância, era chamado de louco na escola. Os amiguinhos debochavam dele, o que o deixava muito triste. Um dia, ao voltar para casa, após a aula, ele encontrou a dona Cidália, sua segunda mãe, lavando roupas, e pergunta para ela: a senhora acha que eu sou louco? Ela responde: não, de maneira nenhuma. Eu não consigo entender o que acontece com você, mas louco você não é. É, mas é que eu vejo aqueles que morreram mesmo. E olhando para ela com todo carinho, ele diz assim: a senhora sabe por que eu sei que a senhora me ama e ama os meus irmãos? Porque cada peça de roupa que a senhora pega para lavar é um espírito de luz que se aproxima. Um está de rosa, outro de azul, outro de amarelo, outro de prata. E a dona Cidália começou a chorar, o abraçou e disse: meu filho, já que cada um tem uma cor, que sejam seus irmãos de arco-íris para sempre. E quando ele entra na Assembleia Legislativa de Uberaba para receber o seu título
de cidadão honorário, ele vê entrar a dona Cidália, doutor Bezerra de Menezes e os seus amigos do arco-íris. Do arco-íris da sua infância, que nunca o abandonaram, porque a sua tarefa era extraordinária. Mais vivo do que nunca ele está hoje, sendo lembrado pelo nosso coração, pelo nosso carinho, iluminadíssimo, com certeza, nos lembrando sempre que sejam quais forem as lutas, elas serão valorosas por nós no futuro, quando nós voltarmos ao plano espiritual. E até nesse momento, no momento da sua volta ao mundo espiritual, ele foi caridoso. Ele pede a Deus que desencarne em um dia de muita alegria para o Brasil, para que ninguém sofra. E no dia 30 de junho de 2002, a Seleção Brasileira de Futebol ganha o pentacampeonato. E ele se despede discretamente. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, envia uma mensagem no dia 2 de julho de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia. Mensagem esta que foi publicada na revista Reformador, de agosto de 2002, numa edição extra dedicada ao Chico. Eu vou destacar aqui alguns trechos dessa mensagem, e isso é proposital, porque eu pretendo que vocês sintam interesse, despertem o interesse, e que vocês busquem essa mensagem para ler na íntegra, está na internet. A mensagem chama-se O Retorno do Apóstolo Chico Xavier. Quando mergulhou no corpo físico para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Aquinhoado com um incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros de luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto de segurança. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer estes desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários do ontem que se haviam reencarnado também crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigiam. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo. Lentamente, pelo exemplo, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento
e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Joana de Ângeles. Chico, o homem que viveu o amor. Muito obrigada. Suzy, nós é que te agradecemos por essas lembranças, pelas suas palavras, passa um filme na nossa mente da vida do nosso querido Chico. Muito obrigada, Suzy, por fazer dessa noite esse momento tão gostoso, porque falar de Chico é algo que a gente vai a noite toda, se fosse possível, porque faz muito bem ao nosso coração. Muito obrigada mais uma vez. E antes de eu passar a palavra a você, para que você possa fazer a prece final, eu só queria convidar a todos vocês que estão conosco nessa noite a estarem novamente na próxima terça-feira, que nós teremos uma live com o Otacílio Rangel. E como nós vimos ali na exposição da Suzy, Emmanuel, a mãe do Chico, aliás, pediu que ele lesse 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Otacílio vai trazer para nós um tema que eu considero, assim, bastante interessante, é a importância do livro espírita na nossa vida. Então, ele vai trazer esse contexto para nós, fica o convite a todos vocês. Muito obrigada mais uma vez a todos, muito obrigada a Suzy, e para suas considerações finais, Suzy, e a prece, nós te agradecemos. Sou sempre eu que agradeço, Amélia. Não foi combinado o tema, o meu com o do Taciro, viu? Novamente a espiritualidade aí trabalhando. Então, nós vamos encerrar os trabalhos desta noite. Primeiro, agradecendo a atenção de todos e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo pela oportunidade que nós tivemos esta noite de relembrar, de falar um pouquinho desse espírito maravilhoso que é Chico Xavier. Que Deus continue abençoando e protegendo e guiando-o na estrada da evolução. Quanto a nós, Pai, te pedimos proteção, amparo para mais uma semana de trabalho, de estudo, e que possamos, tendo Chico como exemplo, tentar seguir os seus passos, mesmo que de longe, mesmo que muito devagar, mas que a gente tenha em mente que cada passo dado na direção certa, cada bom pensamento, cada estudo, cada atitude, nos levará a caminhos bons, a caminhos luminosos. Que a tua paz, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.